Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, a esse super vídeo onde vamos fazer uma atualização sobre a possível identidade do Sim, pois tivemos um novo arco inteirinho que teve bastante foco na nossa misteriosa raposa, trazendo muitas novas informações e pistas. E por este motivo, este vídeo irá ter uma segunda parte, porque nessa primeira parte eu vou dizer uma possibilidade da qual eu nunca citei antes aqui no canal, e que esses últimos capítulos deixaram ela muito mais forte. Ficou curioso para saber qual é? Então não sai daí que eu vou te contar tudinho depois da vinheta. Mas antes da gente começar a nossa investigação, é muito importante dizer que nós já temos vários vídeos sobre este assunto aqui no canal. Inclusive eu fiz até uma playlist com todos eles. E é muito importante que você tenha assistido ou assista estes vídeos, porque esse vídeo é de uma certa forma uma sequência de tudo que vocês assistiram lá. Dito isso, desde o último vídeo que eu lancei sobre a identidade do Sim, se passaram cerca de 9 capítulos, ou basicamente um arco inteiro do mangá. Arco esse que teve muito foco na raposa, eu diria que até mais que os últimos 30 capítulos. Portanto, são muitas novas informações que podem ou não mudar a opinião de vocês. Mas vamos partir do começo desse arco, onde se tem uma referência gritante que poderia ser crucial para se bater o martelo: a aparição de uma misteriosa noiva. Bom, lá no capítulo 23, o Arthur mencionou uma possível noiva/esposa, e para quem está por dentro dos contos arturianos, reconhece que esta noiva poderia ser a Guinevere, a esposa do rei Arthur dentro dos contos e também a amante do Lancelot. E não demorou muito para a gente ter o vislumbre dessa noiva, pois no capítulo 32, quase 10 capítulos depois, uma misteriosa noiva apareceu para o Sim. E olha só que interessante, assim que chegaram em Delflaire, o Sim contou para todos que aquele local era conhecido também como as Montanhas Aterrorizantes. Isso porque existiam várias histórias, rumores sobre aquele lugar, onde supostamente aquelas montanhas tinham poderes espirituais que manifestavam eventos estranhos, como miragens. Porém, o Sim acaba destacando um determinado evento, do qual ele diz que seria possível encontrar naquele local o seu futuro interesse amoroso, ou pessoa da qual ele iria se casar anos depois. Ou seja, você teria a visão de uma pessoa da qual você irá se apaixonar e se relacionar daqui a alguns anos no futuro. E foi justamente o Sim quem teve esta visão. E este evento por si só seria um fator crucial, pois como foi o Sim que teve a visão da noiva, que inclusive lhe chamou pelo seu verdadeiro nome, não há o que contestar, pois fica claro que esta noiva seria o futuro interesse amoroso do Sim. E com isso nós teríamos exatamente uma adaptação fiel do que acontece nos contos arturianos. O Arthur encontrando sua futura noiva, se casando, e o Lancelot algum tempo depois se apaixonando pela noiva do rei Arthur. Portanto, esse acontecimento seria um fator determinante para a gente deduzir que o Sim é de fato Lancelot, pois não haveria possibilidade de ser outra pessoa, a não ser que o Nakaba estivesse disposto a fazer uma adaptação totalmente diferente dos contos. Ou melhor, até que poderia ser sim, porém, uma única outra pessoa, que seria o próprio rei Arthur, pois assim ele estaria justamente vendo ali a sua futura esposa. E esta possibilidade do Sim ser o próprio rei Arthur é uma possibilidade que eu venho pensando já há bastante tempo. Isso porque Nanatsu no Taizai foi apenas um prólogo para a verdadeira história, a história do rei Arthur, exatamente essa história que a gente está acompanhando agora. Com isso em mente, é viável a gente imaginar que Arthur
tenha um possível foco desde o início de tudo. E se vocês assistiram a este vídeo onde eu pontuo algumas possíveis opções da identidade do Sim e adicionar o Arthur como uma das opções, vocês irão notar que quase todas as referências ou pistas se encaixam perfeitamente para o Arthur. Mas e o Arthur, né, que a gente viu lá no Reino do Caos ao lado de Merlin? Seriam, portanto, dois Rei Arthur? E a resposta é sim e não. Bom, eu acredito que se sim for realmente o Arthur, seria na verdade a versão boa do Arthur, a parte boa do Rei de Camelot. E aquele Arthur seria a sua parte ruim, a sua versão do mal. Portanto, em algum momento, o próprio Arthur teria usado sua magia do caos para eliminar a sua parte bondosa. Aquele Arthur que jamais iria concordar com o caminho que ele decidiu tomar. E a partir deste ponto, eu consigo pensar em duas formas do Arthur ter se transformado numa raposa. A primeira possibilidade seria do próprio Arthur ter transformado essa sua parte boa numa raposa. E a segunda possibilidade seria do Arthur ter selado a sua parte boa em algum lugar, e Merlin ter sido a responsável por libertá-lo e dar a ele uma forma física, a forma de uma raposa. E por que uma raposa? Pelo significado representativo que tem uma raposa. Gente esperta, inteligente, sagaz e eficiente. Ou seja, ela adjetiva pessoas com grande capacidade de se sair bem em determinados problemas, ou de encontrar soluções para as diversidades mais difíceis. A raposa seria, portanto, um dos animais mais inteligentes do planeta. Justamente o que o Arthur irá precisar ser para conseguir cumprir sua missão, de encontrar os únicos que seriam capazes de deter a sua versão do mal, a ameaça que ele se tornou. Pois é, o Arthur irá precisar da ajuda dos 4 Cavaleiros do Apocalipse para derrotar ele mesmo. E eu acredito que nesta forma, o Arthur consiga usar de forma limitada também os poderes do caos. E seria por este motivo que o Walter, inclusive, não mencionou nada sobre o Lancelot. Pois eu acho que vocês vão concordar comigo. Não seria muito estranho ele se encontrar com o filho perdido do Ban e não fazer nada, nem mesmo questionar onde ele esteve por todo este tempo, ou avisar o próprio Ban que encontrou seu filho? Além disso, o Walter por 2 vezes menciona sobre o Percival ser um dos Cavaleiros do Apocalipse, inclusive dizendo que o garoto irá superar qualquer desafio, incluindo o possível ataque daquele grupo de cavaleiros. Mas ele não menciona em nenhum momento sequer um segundo cavaleiro, que neste caso deveria ser o Lancelot, ao menos que o filho do Ban não seja um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, o que seria um pouco decepcionante. Então, portanto, o Walter teria se encontrado com o Arthur e não com o Lancelot ou qualquer outro que a gente já cogitou que o Sim possa ser. E na conversa entre os dois, o Arthur explicou tudo, incluindo o porquê dele estar nesta forma e as instruções que recebeu da Merlin. E como o Walter é um dos pecados que mais confia na maga, ele então ajudou o Sim/Arthur. E ainda confiou nele a direção de um dos 4 cavaleiros. E algo muito interessante e importante que o Nakaba está construindo é a relação do Percival com o Sim. E tem muitos motivos para isso. Mas um deles vai ser muito, mas eu digo muito mesmo, dramático e emocional. Pois é inevitável que em algum momento o garoto irá confrontar o Rei Arthur. E quando ele descobrir que Arthur e o Sim são basicamente a mesma pessoa e que se ele destruir o Arthur, o Sim consequentemente irá desaparecer, vocês já imaginam o que vai acontecer. Haja coração. Portanto, essa seria a história do rei que se corrompeu pela dor e se redimiu pelo amor, se tornando não a esperança do mundo como todos imaginavam, mas o sacrifício necessário para trazer a esperança ao mundo. E agora é com vocês.
O que acharam dessa nova possibilidade? Será que de fato o Arthur se tornou uma raposa? Mas não se esqueçam que vamos ter uma segunda parte, que segue por outro caminho bem interessante. Então fiquem ligados e não deixem de comentar a opinião de vocês. Eu espero vê-los, claro, nesse próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!